Muito bom dia a todos, muito bom dia a todas. Estamos entrando aqui no ar ao vivo agora. Um prazer enorme estarmos recebendo aqui a Isabela dos Santos, que é jornalista e também é colaboradora do blog Enroll, lá da Tribuna. Faz aí um trabalho maravilhoso para divulgar a cultura, né, que está aí fora da grande mídia, né? Fala um pouco aí também a linguagem dos jovens e que eu conheci através exatamente do trabalho que ela desenvolve de jornalismo, com algumas matérias super legais que ela fez, e tomei contato também com um documentário que ela produziu no trabalho de conclusão de curso dela na faculdade de jornalismo, um tema que é extremamente apaixonante, né, para todos aqueles que militam na defesa das causas sociais, que é o tema do racismo, do preconceito no nosso país, mas uma abordagem totalmente diferente, uma abordagem que até então eu não tinha pensado a respeito dela. Né? Eu achei tão legal que eu convidei a Isabela para bater um papo com a gente aqui, e a Isabela, de prontidão, aceitou, e a gente está aí há 2, 3 dias, né, Sim. conversando sobre isso. Eu queria que ela falasse um oi aí para vocês, um bom dia. Muito obrigado, Isabela, por estar aqui. É um prazer enorme te receber. Oi, gente, tudo bom? Walter, muito obrigado pelo convite. É um prazer também estar aqui, porque esse é um tema que eu gosto bastante e eu acho muito importante a discussão. E eu fico muito feliz que o meu tema ele não se limitou só ao TCC, né? Que ele, ele tá presente no nosso dia a dia, na nossa sociedade, a gente precisa debater sobre isso. E eu, e eu espero que meu TCC seja só um pontinho assim de partida, um ponto de colaboração para muita discussão que ainda tem que ter sobre esse tema. Estou um pouco nervosa, mas estou feliz de estar aqui. Eu tô com um problema em ouvir você, eu não estou conseguindo te ouvir no meu retorno aqui, então eu estou pegando o teu som, mas você está indo para o ar, o teu som está indo para o ar, super Ah, nítido, tranquilo, eu é que não estou com o teu retorno aqui. Então eu vou tentar abrir o som, mas eu estou te ouvindo pelo que está indo no ar, então vai dar um delayzinho aí na nossa conversa, mas tudo bem, vamos lá, vamos em tá. frente. Eu queria Agora eu estou ouvindo o começar, que você Isabela, falando do falou. seguinte: você fez um documentário, o título dele, né? Não tão negro assim. Eu até vou compartilhar, né? A tela inicial do teu do seu Documentário? documentário, que é uma tela que é essa daqui, né? Por que a pessoa Sim. parda não se reconhece como negra no Brasil? E essa é a pergunta inicial, né? Por que a pessoa parda não se reconhece como negra no nosso país? Diz pra gente, Isabela, por quê? Na verdade, são muitos porquês, né? Primeiro, a gente tem que pensar, a gente tem que ter ciência que o IBGE, que é o Instituto de Geografia Brasileira, IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, né, que é o provedor de dados oficiais do Brasil, colocam os pretos, as pessoas que se autodeclaram pretas e as pessoas que se autodeclaram pardas, como negras. Ele engloba essas duas populações que se autodeclaram dessa forma. Só que no dia a dia, na observação, né, principalmente para começar esse tema, antes de qualquer pesquisa bibliográfica, na minha observação de dia a dia, das falas das pessoas, eu comecei a perceber, a notar que pessoas se consideravam pardas, mas não queriam ser chamadas de negras. Então, tinha pessoas que se consideravam negras, mas não eram consideradas por outras pessoas como pessoas negras. Ah, essa pessoa é parda,
E tinha pessoas que não, e tem, né, na verdade, pessoas que se autodeclaram pardas, mas não querem se vincular com a imagem de negro. Então aqui a gente tem um certo atrito entre o que é considerado negro e pardo para o IBGE, né, que na verdade é praticamente a mesma coisa, está englobada no mesmo grupo, e para a população em geral isso não está bem especificado, né? Então, e aí há uma série de motivos para que isso aconteça, e essa série de motivos resultante, né? A gente carrega um histórico de escravidão muito grande, e de, enfim, escravidão, embranquecimento, alienação da identidade racial, tudo isso são motivos para pessoas pardas não se reconhecerem como negras no Brasil. E eu quis abordar isso de uma forma trazendo várias experiências e vários pontos de vista, porque não é só um porquê, são vários. Isabela, teve uma citação no teu trabalho que remonta a um congresso que foi realizado lá no começo do século XX, 1911, né? Congresso Universal de Raças. A gente sabe que tem muitas referências no passado em relação a essa questão do racismo, né? Eu queria ligar essa naturalização que existe em muitos períodos da história do que é o racismo, do que é essa forma de subjugar o outro pelas diferenças, né? Subjugar outros povos. Até hoje a gente tem isso com conflitos étnicos que afetam aí diversos continentes. A gente vê hoje a guerra da Síria produzindo um resultado social bastante severo, isso por conta de diferenças étnicas, e que no passado justificavam a escravidão, como em alguns lugares ainda a gente vê um preconceito muito grande em relação a etnias diferentes, né? Mas lá em 1911, a gente tem um documento histórico muito relevante que fala sobre uma política de embranquecimento da população brasileira. Eu queria que você falasse sobre isso, porque muita gente desconhece esse fato histórico, né? O Estado brasileiro, ele trabalhou para realmente embranquecer a população, isso já no século XX, já na República? Sim, na verdade essa ideia ela começou a aparecer no início do século XIX para o século XX. Antes da ideia de embranquecimento, a ideia de eugenia era muito forte, né? A eugenia, ela basicamente ela é um conceito que se dá que acredita que uma raça é superior à outra por suas características biológicas e físicas. Então, a eugenia, ela foi muito. Esse conceito de eugenia foi muito carregado. E essa raça superior e tudo mais é a raça, né? A raça branca. Então, os políticos, cientistas e a elite brasileira acreditavam que as pessoas brancas, a raça branca, era superior a qualquer outro tipo. Então, como a gente vai fazer a nossa sociedade como um todo conseguir estar dentro desse conceito se na nossa sociedade tem pessoas negras. Então, o embranquecimento da população foi uma estratégia que foi pensada para que, ao longo dos anos, a população ficasse branca. O gene predominante nas gerações futuras fosse o gene branco. E como isso aconteceria? Por meio da miscigenação. Então, a miscigenação ela foi uma ferramenta utilizada pelos cientistas, né, pelos médicos, para validar esse embranquecimento. E como política pública, o Estado ele adotou essa ideia. Como? Bom, ele incentivou a vinda de imigrantes para cá no início do século XX, no final do século XIX para o século XX, sendo que as pessoas que eram escravizadas, elas
tinha muita gente que era escravizada e teve a alforria e elas ficaram sem trabalho. Então, por que não colocar essas pessoas para trabalhar, ao invés de incentivar a vinda de imigrantes europeus? Por quê? Porque o imigrante europeu, por ter o gene branco, né, enfim, era considerado um melhor trabalhador, e ele colaboraria com essa ideia de embranquecimento da população. E tanto que na época da ditadura militar, houve como eu posso dizer, por parte do governo brasileiro, o governo brasileiro quis passar essa imagem de que o Brasil era o país para todas as raças, o país típico tropical, o país de harmonia e tudo mais. Então, na ditadura militar, perdurou essa ideia de que não há racismo no Brasil, somos todos iguais. Nós temos a capoeira, nós temos futebol, enfim, somos o país de todas as raças. E isso neutralizou um pouco não, bastante, o debate sobre racismo também, sobre raça. Então, essa ideia de embranquecimento de um lado, da incentivação do embranquecimento da mestiçagem, com essa ideia de neutralizar o debate sobre o racismo, foram sim políticas públicas que não estão em discussões dos livros de histórias, que o governo adotou para alcançar essa ideia de eugenia. Não deu certo, como nós podemos perceber, né? A maioria da população brasileira é a população parda, que está inserida no grupo negro, e agora o que restou dessas políticas públicas é a gente discutir quais foram as consequências delas e também expor esses fatos, né? Porque são poucos expostos até nos livros de história. Muito bem, muito bem. Eu quero aproveitar aqui, nesse momento, só para te mostrar uma das mensagens, né, que a gente recebeu. Aqui uma mensagem da Beatriz. Bom dia, minha mana Isabela dos Santos, e bom dia, professor, bom dia, Beatriz. Olha quem está assistindo a gente também, que prazer enorme. Ela vai estar aqui comigo amanhã, a Aldenir Dida Dias, né, a Dida, vai estar também falando comigo sobre um pouco em relação a esse tema, mas também sobre a questão da mulher, né, os direitos e a luta das mulheres, e também uma temática relacionada ao racismo. Prazerzão vocês estarem aqui. O Cleiton também está assistindo. Bom dia, Cleiton. Olá, Aventura. Cleiton. Prazer, Ventura, muito obrigado por estar aqui, bom dia para você, bom dia também para a Camila que está assistindo a gente, a Rayane está lá na Paraíba, está assistindo a gente também, bom dia, a Rayane foi minha aluna aqui no Perequê, no Guarujá, a Maria de Lourdes Medeiros, oi, co-sogra, bom dia, querida, um beijão no coração, tá todo mundo vendo a gente, tá parecendo um programa de rádio, né? Mas que legal, essa ferramenta é muito legal. E assim, mas não tirando a seriedade do nosso tema, eu quero aproveitar, deixa eu só ver qual foi a mensagem que eu coloquei aqui para poder apagar, foi a da Lourdes, né? Eu queria aproveitar para te perguntar, aproveitando a nossa temática, o tema de hoje é por que a pessoa parda ainda se reconhece como negra? Você falou da eugenia, falou da política pública de embranquecimento, falou que a gente tem um problema, né, que está associado nitidamente, claramente ao racismo. Eu diria que tem dois autores muito importantes na atualidade que estão com livros, aliás, são três, né? O Laurentino Gomes, que está contando a história da escravidão no Brasil após uma pesquisa bastante aprofundada, são 3 volumes, saiu o primeiro, então quem tiver oportunidade de ler vai conhecer muito, né, sobre a história da escravidão no Brasil. Um fato que é marcante, que ele conta no livro, é que a rota da escravidão, ela foi tão intensa, foram milhões de escravos trazidos da África para cá, que isso mudou o hábito alimentar dos tubarões no Oceano Atlântico, de tantos corpos que eles jogavam no mar durante as viagens do tráfico negreiro, de pessoas que eram escravizadas na África e trazidas para cá como escravos. Então eram tantos os corpos jogados ao mar que isso mudou o hábito alimentar dos tubarões. E a gente tem a professora Lilian Schwartz também, que ela faz uma análise do autoritarismo no Brasil, em que ela também remonta a escravidão como o início desse processo de autoritarismo, né?
o mando que a gente tem até hoje, né? A ideia de que a gente naturalizou, porque a gente acabou com a escravidão sem brigas, né? Houve um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, se é que se pode dizer assim, naquela época, para que a escravidão acabasse. E no período do fim da escravidão, eles indenizaram a propriedade do escravo, né? Então, o escravo era uma propriedade e quem teve a liberdade, teve a indenização paga para o seu dono e não para si mesmo por ter sido escravizado. Então, isso tudo talvez esteja aí nesse caldo de cultura para explicar um pouco o que eu quero falar com você agora, que é sobre identidade enquanto processo histórico, social e cultural, mas também enquanto um processo político, né? A gente vê o genocídio do povo indígena no Brasil. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Como é que se faz o extermínio de uma raça sem provocar o genocídio? Porque é um pouco isso, né? Criminalizar a identidade do negro, criminalizar a identidade do pardo. Antes da gente entrar no detalhamento do teu trabalho, eu queria que você falasse um pouco disso na pesquisa que você fez. Essa questão da identidade enquanto um processo cultural, histórico, social e também político. E como é que se extermina uma etnia, como é que se extermina um grupo étnico se você não comete um genocídio como fizeram com os indígenas, que eram 4 milhões e hoje são menos de 400 mil no nosso país. Sim, é uma pergunta bem interessante, né? Porque quando você pensa em genocídio, assim, você pensa em uma matança muito brusca, em uma eliminação, em um extermínio muito brusco, né? E quando a gente fala em extermínio da raça, né, entre aspas, da população negra, quando você fala de genocídio da população negra, e você não vê essa matança, né? Nós não estamos falando aqui de confronto policial e sim de identidade. É muito louco você pensar, porque a identidade, no meu TCC, né, eu usei a autora que agora eu não lembro o nome, mas depois eu passo. Ela é uma psicóloga social e ela trata a identidade como processos de construções individuais e sociais. Então, suas experiências individuais, bem como as suas experiências sociais, contribuem para formar a sua identidade, e essa sua identidade pode ser transformada conforme suas experiências vão surgindo, seja política, cultural, histórica, enfim. E quando a gente pensa em genocídio, extermínio da população negra, no quesito da minha pesquisa, né, que é a população parda, é o seguinte: quando a pessoa parda ela não se reconhece como negra, ela deixa de se pensar enquanto ser político, enquanto corpo político, ela deixa para trás, deixa de pensar sobre quem são meus ancestrais, da onde eu vim, de que país eu ascendo, ela deixa de ter dúvidas assim históricas, ela deixa de carregar uma cultura que veio com a família dela ou com os ascendentes anteriores dela, ela passa a, ela não se vê como um ser também que carrega uma bagagem histórica, como um ser que carrega um peso político, como um ser que não contribui para a sociedade. Ela se vê apenas como indivíduo, e nós somos indivíduos, mas em uma sociedade. E tudo isso tem muito significado. Então, quando você não se pensa enquanto pessoa negra, você não pensa no significado que essa palavra carrega, que o ser negro carrega. Então, é uma maneira de extermínio muito, muito assim, inteligente no olhar de quem quer que nós, pessoas pardas, pretas, negras no geral, sejamos exterminados. E não se reconhecer como negra também é não reconhecer ou não saber identificar o racismo. Então, também neutraliza esse debate do racismo, e o debate do racismo é muito importante, não só para debater a população negra, mas para debater a sociedade como um geral, porque
a sociedade ela é estruturalmente racista. Então, é uma forma de genocídio silencioso, é uma forma de genocídio que você fica alienado, que você está sendo exterminado, que os seus semelhantes estão sendo exterminados, que você está contribuindo para isso sem mesmo saber que tudo isso está acontecendo. Então, é preciso sim pensar em identidade. Identidade não é só personalidade, identidade é a identidade histórica, é a identidade cultural, senão não existiria etnia, não existiria tradição. Então, esse genocídio silencioso se dá realmente pelo não reconhecimento, porque se reconhecer acarreta em várias coisas, né? Por exemplo, quando você se reconhece, você reconhece um erro seu, você pensa naquilo como um todo, por que eu fiz isso, qual foi a situação que eu me inseri para ter errado e tudo mais. Então, o reconhecimento ele é muito importante para a gente se pensar enquanto sujeito individual e político e social também. Muito bem. Isabela, a gente vai entrar um pouquinho agora no teu trabalho. Eu vou compartilhar aqui uma das telas, né, em que você apresenta para a gente, no teu trabalho, um gráfico em que a gente tem aqui a população de pardos, compondo 46,5%, são dados de 2018 do IBGE, né, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os pretos autodeclararam-se no Brasil 9,3% dos brasileiros, e brancos 43,1%, indígenas e amarelos 1,1%. Esses números, eles mostram para a gente, com uma clareza muito grande, que a gente tem no nosso país uma quantidade significativa, bastante importante, de pessoas pardas e pretas. Autodeclaração, só para esclarecer para quem está acompanhando a gente, que talvez não saiba, né? O termo negro e a cor preta, a cor parda. Explica rapidamente para as pessoas, eu sei que você sabe explicar isso bem, essa questão do auto-reconhecimento nas pesquisas e o direito, enquanto direito, né, da pessoa se auto-reconhecer etnicamente e a sua cor de pele. Como que funciona isso no nosso país? Então, como você falou mesmo, né? Você se declara no país pelo IBGE, quando eles vão fazer as perguntas, os questionamentos, eles perguntam como você se declara. Não é a pessoa que institui o que acha, o entrevistador vai lá e coloca, você é preto, você é pardo. Não, a pessoa pergunta como essa pessoa se declara. O IBGE tem um termo técnico que é isso, que é a autoatribuição, né? E isso é muito importante porque faz a pessoa pensar, né? E faz a pessoa ter autonomia para falar sobre a sua identidade. Só que algo que ficou martelando na minha cabeça, né? É que durante a produção do meu documentário, é que a pessoa coloca parda, mas quando ela coloca parda lá, ela sabe que ela está sendo incluída no grupo negro, na população negra, porque a pessoa pergunta: você se reconhece como branca, parda, preta, amarela ou indígena? Aí a pessoa fala parda. Tá, mas aí ela vai ser colocada também dentro da população negra. Então eu também fiquei com essa pulga atrás da orelha aí, se as pessoas são alertadas, assim, que se elas se declararem pretas e pardas, elas estão dentro da população negra. Mas é isso, é uma dinâmica, né, de você se autodeclarar, né? E o que vale é o que você fala. Então, acho que é isso. Não sei se eu devo explicar mais alguma coisa. Mas é isso. Então, é um problema grave, né? E as estatísticas, elas também mostram que a gente tem um problema social, assim, estrutural no Brasil, né? Por isso que a gente fala de racismo estrutural, um tema que a gente vai falar já já.
Mas quando a gente pensa nessa questão estrutural, eu acho que o teu trabalho tem um depoimento muito legal falando a respeito disso, que explica muito bem. Então, eu vou tentar compartilhar essa tela, aliás, compartilhar esse pedaço do teu documentário aqui, para que as pessoas acompanhem com a gente, depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que o áudio não ficou muito claro, né? É um problema de conexão. Ontem, quando a gente testou, entrou bem o vídeo, né? Então a gente vai ter que pular a parte dos vídeos, mas basicamente o que é falado ali, que a gente tem uma questão estatística, que é muito evidente aqui no nosso país, em que todas as vezes que a gente vai olhar nas estatísticas como é que estão a população parda e a população preta, elas estão no mesmo patamar, ou seja, sempre numa diferença muito grande em relação à população branca, em termos de acesso à qualidade de vida, principalmente, à renda. Então, esse problema, ele é uma evidência de que a gente tem um racismo estrutural no Brasil. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Com certeza, né? Como a Andrea falou, né? Ela é historiadora. O fator que liga a população preta e a população parda é sua afrodescendência. E o que acontece? Os povos, né? Os povos africanos e descendentes aqui no Brasil foram escravizados e desde sempre, né? Estão em desvantagem estrutural. Estrutural, o que é? Tipo, em todos os quesitos, educacional, financeiramente, tecnologicamente falando, não tiveram as mesmas oportunidades e o mesmo acesso que a população branca europeia, os colonizadores tiveram. Então, isso é o racismo estrutural. E o que a gente precisa deixar claro também é que as pessoas pardas que acham que não são negras, elas têm que entender que elas também não são brancas. E a população não branca, ela está em desvantagem socialmente e estruturalmente desde o início da nossa história. Então, não é porque assim, você se considera pardo, mas não negro, mas você não é branco, então você tem que entender que são fatos históricos. A população branca, ela está em vantagem, ela se aproveitou de populações não brancas para ascender socialmente, financeiramente, culturalmente, educacionalmente, enfim. Então, os dados não mentem, né? Os dados eles expõem que a população que ascende de pessoas que forem escravizadas estão em desvantagem
E isso na educação, elas são maioria no cárcere, enfim, e é isso. Isabela, tem uma parte do vídeo, infelizmente a gente não vai colocar, porque tecnicamente vai ficar quebrado ali, ninguém vai ouvir, né? Mas tem uma parte do vídeo em que uma das entrevistadas por você, na tua pesquisa, ela diz assim: eu cresci ouvindo que o meu cabelo é bom. E ela é filha de uma pessoa preta, né? Ou parda, e a mãe dizia para ela: ai, que bom que o seu cabelo é bom, minha filha, que bom que o seu cabelo é bom. Essa questão mesmo do autorreconhecimento, da identidade, é assim mesmo. A menina, ela dizia que ao ouvir aquilo, ela se sentia branca, né? Num outro depoimento, tinha uma menina que ela dizia assim: eu era um pouco preta, depois eu era um pouco parda, porque quando eu tomava sol, eu era pequenininha, tomava muito sol, então eu ficava mais escura e me tratavam de um jeito. E eu só fui perceber isso depois, e hoje ela consegue ter essa compreensão da realidade, né? Como é que é isso na cabeça das pessoas? Em algum ponto da tua pesquisa, você teve esse questionamento em relação a como é que as pessoas, do ponto de vista até psicológico, de autoaceitação, né, elas lidam com isso? Sim, na verdade eu tive bastante esse questionamento. Acho que dos primeiros 6 meses do meu TCC que eu estava produzindo, o que eu mais tive foi questionamentos. E vamos lá, questão da identidade. Essa essa menina, né, a Gabi, né? A família dela, a mãe dela, que nem ela falou, tem o cabelo crespo, né? E por ela ter nascido com o cabelo ondulado e tudo mais, a mãe dela e a família dela, né, falava: nossa, que sorte a sua nascer com cabelo bom. Por quê? Porque o cabelo liso, ou o mais próximo do liso, né, que geralmente é o cabelo da população branca, o cabelo natural, é, é mais requisitado, é mais aceito, é a estética que vale, entendeu? Então a mãe dela, por ter falado essa frase, deve ter passado muitos episódios apenas por causa do cabelo dela ser crespo e não liso e não ondulado. Então a mãe dela ali viu um alívio de que a filha dela não ia sofrer tanto quanto ela, entendeu? E eu acho que essa questão para a pessoa assim que está ouvindo, isso é uma questão de muito. Se a pessoa não tem claro, né, essa identidade racial consigo, é uma questão de muito questionamento. Às vezes a pessoa começa a se culpar. Eu sou feia. Na minha experiência pessoal, né, eu me considerava muito feia quando eu estava em um ambiente no meu ensino médio com pessoas brancas. Tipo assim, eu sempre gostei muito de tirar foto, eu me achava muito bonita, mas quando eu estava com pessoas no meu ambiente com pessoas brancas, eu me sentia o patinho feio. E eu não entendia aquilo, eu não tinha consciência racial ainda e tudo mais. Então acho que então eu comecei a falar, não, eu sou feia, eu não sou considerada bonita. A gente começa a pensar que a gente é o problema e não que existe outras questões que fazem parecer que a gente é o problema. A Gabi, ela tem mais consciência, assim, ela consegue se declarar mais tranquilamente, assim, como negra, mas a Yesha, por exemplo, ela bateu muita cabeça, assim, a Yesha é a pessoa que fala que muda de cor, né, conforme o ano, ela teve crises existenciais, assim, por causa disso, sabe? Então, quando a gente não tem consciência da discussão sobre identidade, e principalmente identidade racial, a gente acaba caindo numa questão psicológica também muito grande. A gente não se reconhece em nada e a gente não tem um sentimento de pertença em lugar nenhum, em lugar nenhum. Então, essa questão de afetar o psicológico afeta muito, e tudo se resume a isso, a ter consciência da identidade e também da discussão racial.
E em relação a essa questão também, né, é uma discussão importante. Parte da sociedade acredita que existe um racismo reverso, né? E Sim. trata esse tema, algumas pessoas tratam esse tema assim com uma propriedade aprofundada, né? Não, preto também é racista. O Uhum. racismo começa por eles, né? E tem um depoimento no documentário também falando sobre isso, né? De que a moça ela não compreendia, naquele momento ela não compreendia por que o pai dela não aceitava o namorado dela, que era preto. E o Uhum. pai também, né? Aí ela falou, mas por que você não aceita o Edson, né? O nome dele, né? Ela falou, por que você não aceita o Edson? E ele diz algo assim como quem fala, né? Porque eu não quero que você passe pela mesma coisa que eu passei. É novamente isso, né? Mas eu Sim. queria que você ligasse outra questão, né? Tem racismo reverso no Brasil, Só um Isabela? Existe segundo. isso? E assim, a gente sabe claramente que não, né? Uhum. Isso é fruto mesmo dessa cultura que nos impõe de que o preto é inferior ao branco, dessa eugenia que você falou inicialmente, dessa política de Estado, dessa maneira cultural como a gente lida, dessas desigualdades sociais e econômicas, uma sociedade igualitária, né? E em relação ao Hum. racismo, o Brasil é uma sociedade racista, e o racismo reverso é mais um crime contra a população preta e parda no nosso país? Olha, assim, no meu TCC eu não abordei muito sobre racismo reverso. Na verdade, não abordei, mas, né, é, o que eu posso falar é que racismo reverso não existe. Eu acho, naquele momento, existe um medo da população branca, porque na nossa sociedade brasileira está, né, aos poucos havendo mais representatividade de pessoas negras em todos os cantos, né, nas universidades, na televisão, nos cargos mais altos, assim, demora, né? São poucos ainda, mas está havendo um progresso aos poucos. E muitas pessoas começaram a ter consciência de raça. E nessa consciência, nós apontamos atos da branquitude que contribuem, que elaboram, né, que colaboram para a continuidade do racismo. E acho que essa terminologia, racismo reverso, se deu por isso, pela população negra estar respondendo ao que foi feito durante anos, durante a história. A gente está apontando os erros, os atos. Muitos atos que as pessoas fazem são porque elas são brancas. Isso não quer dizer que isso é racismo, quer dizer que a população branca ela foi colonizadora por muito tempo, ela foi escravista por muito tempo e ela também herdou heranças da escravidão, só que do outro lado. Então, não existe racismo reverso, existe a resposta da população negra, e essa resposta está causando incômodo, tanto incômodo que eles resolveram chamar isso de racismo, só que reverso, entendeu? Porque o racismo é algo perverso. Então, eles estão sentindo essa resposta como algo perverso também. Então, eles quiseram dar uma resposta à altura, que foi o racismo reverso. Primeiro, se racismo não existe, como pode ser racismo reverso, né? E segundo, o racismo reverso não existe, isso nós estamos fazendo reparações, apontando os atos, apontando que a branquitude também não foi, né, foi responsável pela instauração desse sistema racista que a gente tem, e as pessoas brancas têm que aprender e têm que discutir raça também, e não tem que se sentirem ameaçadas e chamar isso de racismo reverso. Eu não lembro se você me fez outra pergunta. Muito bem, eu sei que vai ser difícil das pessoas ouvirem, mas tem o lettering.
tem o depoimento falado e tem o lettering. Eu vou colocar, de qualquer maneira, esse último videozinho que eu separei, que é para a gente falar do racismo enquanto crime, da injúria racial, não aprofundar, mas mesmo qual a abordagem que você deu para esse pedaço do seu documentário, que é assim, chocante, né? É chocante, foi chocante no momento, parece que caiu no esquecimento, mas continua sendo chocante até hoje. É um pequeno vídeo, né, que mostra claramente aí um problema de uma atitude de racismo ou de injúria racial, eu acho que talvez as duas coisas, né? Então eu vou colocar aqui para a gente assistir juntos, porque vale muito a pena, e para a gente também fazer uma última discussão em relação a essa temática, Isabela, que está muito rica, muito legal te receber aqui. Eu estou aprendendo a usar o aplicativo, então me perdoem por qualquer erro aí, né? Mas vamos lá. É um pouco isso aqui, ó. Tá no áudio máximo, eu acho, não sei como é que vai entrar o áudio para o vocês, mas áudio dá do para ler na secretário. tela do que Sim. se trata. Muito legal te receber aqui. Eu tô aprendendo. Isabela. Oi. Para quem é preto, para quem é pardo, para quem se autodeclara, para quem se sente, para descendentes, como que é ouvir esse tipo de coisa? Olha, eu confesso que a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei, tipo, chocada, assim, né? Nossa, como vazou. Oi? Tá me ouvindo? Tá dando para ouvir? Olha, com delay aqui, eu confesso que a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei chocada, assim, né? Nossa, como vazou. Só um minuto que eu tô terminando de ouvir, que eu tô com um delay no áudio, tá? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Você pode falar, Isabela, desculpa. É que o meu delay aqui, ele atrapalha. Mas você pode falar. Olha, eu confesso que a primeira vez que eu... A primeira vez que eu ouvi, eu fiquei meio chocada, assim, porque, nossa, como vazou um áudio desse e tudo mais. E, tipo, é um áudio chocante a princípio, mas quando você pega a fala dele, não é algo totalmente chocante, porque muita gente pensa assim. E você viu que ele falou ali que aquilo ficava entre amigos, né? Essa ideia do ficar entre amigos é porque ele sabia que ele estava falando alguma coisa politicamente incorreta, digamos assim, mas que ele mesmo assim ele pensa isso, né? E para você ver que tipo no Brasil o racismo ele é velado, né? Na maioria das vezes as pessoas não querem se ver como pessoas racistas e elas não querem se ver. Por isso que ele compartilhou aquilo entre amigos e acabou vazando. E quando vazou, todo mundo, a maioria da população, percebeu que era uma fala racista, né? E ele não quis ser visto como racista, mas a fala e o modo que ele pensa são racistas. E muita gente pensa assim, né? Que o pardo ele não é aquele preto, né? Que você sabe que é preto, mas ele também não é um branco. Por isso você tem que desconfiar dele, porque ele ainda não está inserido na raça superior,
na raça considerada a raça confiável, a raça inteligente, a raça que dita a estética, entendeu? Então você tem que desconfiar. Isso mostra também que pessoas pardas, mesmo que não se reconheçam como negras, são alvos de racismo, porque elas não são brancas. A população não branca está suscetível ao racismo, assim como os indígenas, assim como os amarelos. E para mim, na verdade, quando depois de um tempo, foi, entre aspas, benéfico, porque eu pude usar isso no meu documentário e deixar essa fala registrada. E, e é isso. E tem um detalhe na fala dele: você vê que ele fala assim, não o pardo tipo índio, tipo chileno, o pardo brasileiro. O pardo brasileiro. Ele fala, porque tem índio, né? Que a cor do índio tem índio pardo. Então você pode ser indígena e pode ser pardo e não ser negro. Mas ele estava se referindo ao pardo que não é índio. Qual é o pardo que não é índio? É o pardo que é fruto da mistura de branco com preto, enfim. E você vê que é o pardo considerado negro pelo IBGE a que ele está se referindo. Ele fala, porque é doloroso, né? Agora, é interessante também a abordagem jurídica disso, né? Porque a gente tem no Brasil uma lei que trata do crime contra o preconceito, né? Seja ele o preconceito mais estrutural aqui no Brasil, como também um preconceito étnico em relação a outras nacionalidades. E aí chama muito atenção, por exemplo, eu estava ouvindo ontem, né? Eu vi a repercussão da postagem do da educação, em que ele faz ali uma brincadeira de muito mau gosto, que a bem da verdade, para a maioria deles é uma brincadeira de mau gosto, mas que a bem da verdade está tipificado como crime na lei, porque aquilo é crime, né? Em que ele projeta um preconceito contra todo um povo, toda uma nacionalidade, toda uma etnia, né? Isso está tipificado na lei como crime, né? Crime de preconceito contra grupos étnicos. Isso tem lá pena de reclusão, de meses até 2 anos, se não me engano, de 6 meses a 2 anos. Isso chama-se racismo. E aí é interessante que ele deu uma entrevista depois para um jornalista na Rede Bandeirantes, em que ele falava assim: estão me chamando de racismo, de racista, vão ter que se explicar na justiça. Bem, na verdade, quem tem que se explicar na justiça é ele, porque o racista é ele nem tem consciência de que ele cometeu o racismo, que é um crime. Quer dizer, o ministro de Estado comete um crime de racismo contra uma outra nacionalidade. E o que a gente vê muitas vezes é a chamada injúria racial, né? Que é quando você trata alguém em função, de maneira diferente, de maneira pejorativa em relação à sua etnia ou à sua cor. Então tem essa diferença, né? A injúria racial é mais objetiva, porque é contra alguém. E o racismo é contra um povo, é contra toda a estrutura étnica. Mas são dois crimes. Da mesma forma, tem o mesmo peso. Às vezes a injúria racial tem até um peso maior, né? Porque nós tínhamos uma aceitação muito grande no Brasil a esse tipo de racismo velado, que vinha na forma de brincadeira, né? Uma piadinha de mau gosto, não é só uma brincadeira com meu amigo e tal. E hoje a gente está vivendo um período em que a gente tem que reconhecer a luta das pessoas por autoafirmação. Eu queria te agradecer muito, Isabela. Nós estamos chegando nesse momento aos nossos 50 minutos de aula, né? E eu quero te deixar em aberto aqui para você mandar uma mensagem de esperança para as pessoas que estão assistindo a gente em relação a esse tema. Mais uma vez, te parabenizar pelo teu trabalho, agradecer a cada um dos que nos assistiram e nos acompanharam aqui, e que Deus te abençoe, querida. Muito obrigado mesmo por estar compartilhando tudo isso com a gente aqui. Posso falar um pouquinho? Tá me ouvindo? Então, gente, o que eu queria falar é se vocês têm
se vocês assim sempre se questionam sobre sua identidade, se vocês se acham feios, se vocês não se sentem pertencentes a nada, se vocês não se reconhecem como negros, nem como nenhum outro grupo étnico, né? Eu peço que vocês reflitam sobre isso, reflitam, sabe? Eu sou uma pessoa branca, eu me considero uma pessoa branca, eu me considero uma pessoa parda, eu me considero uma pessoa negra, por quê? Sabe? Quando você começa a questionar, você começa a encontrar respostas, não que sejam respostas que vocês vão ter como certas, mas vocês começam a encontrar direcionamento e vocês começam a se encontrar. Esse debate ele é muito importante porque ele parte de dentro para fora. E eu acho muito triste nós, enquanto população negra, né, os pardos e os pretos, nós levarmos essa culpa, esses sentimentos, esses questionamentos, essas crises existenciais e não trabalhar isso, e não tentar descobrir, pesquisar, tudo uma bibliografia que tem sobre nós, porque quando você começa a se identificar com alguma coisa, a se reconhecer em alguma coisa, você começa a ver o mundo de outra forma, as coisas fazem mais sentido, a sua identidade, tanto individual quanto social, política, ela aparece, você tem mais certeza de si. Então, é um papo muito psicológico e, ao mesmo tempo, muito coletivo, que é muito necessário, e não negligenciem a questão da identidade racial. Somos todos seres humanos? Somos, só que a história não contribuiu para que todos fôssemos tratados iguais, todos recebessem oportunidades iguais, entendeu? Então a gente tem que reconhecer que somos humanos, só que nós temos nossas diferenças históricas, culturais, estéticas, e nós precisamos pensar sobre isso. E pode ter certeza que a partir do momento que você começa a pensar sua identidade racial, muita coisa muda, muita coisa mesmo. E é isso, e agradecer por quem está assistindo, por quem se interessou pelo tema, e agradecer ao Walter também pelo convite. Então, Isabela, mais uma vez, muito obrigado. Dá um tchauzinho pro pessoal. Tchau, gente. Vou chamar agora aqui o pessoal. Gente, muito obrigado, Isabela, muito obrigado a vocês. Amanhã nós estaremos aqui, mas em outro horário. Amanhã nós estaremos aqui às 18h50. E quem vai estar comigo aqui é a Dida Dias, professora Dida Dias. A gente vai falar sobre a questão da mulher, tá bom? Gênero e raça. Muito obrigado, um beijo no coração de vocês. Eu volto amanhã.